O uso da tecnologia na agricultura irrigada e o controle de adversidades climáticas. Acompanhe o Paracatu Rural pelo nosso site paracaturural.com. Vai lá, cadastra o e-mail e, se quiser, também pode clicar no banner lá no nosso site chamado Zap Rural. Você vai para o seu aplicativo WhatsApp e aí você vai poder participar do nosso grupo Boletim de Notícias, onde você vai acompanhar tudo aí direto no seu smartphone. Agricultura irrigada. Um dos grandes problemas enfrentados pelos produtores rurais todos os anos é o período de estiagem, período de seca. Nessa época, os recursos hídricos ficam limitados e a produção pode ficar comprometida. No entanto, com as constantes mudanças climáticas pelas quais o planeta tem passado, os períodos secos passaram a variar, o que então dificulta a programação do produtor rural e o seu preparo para esse momento. A partir disso, é que se nota a importância de se ter um conhecimento e também recursos tecnológicos para poder contornar esse tipo de adversidade. Para falar sobre isso, a gente traz então mais um episódio da série especial sobre a agricultura irrigada de realização da Embrapa. Hoje, Sérgio Abud, supervisor da área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados, e Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa, falam sobre o planejamento em momentos de limitação quanto ao acesso aos recursos hídricos e o papel da comunicação na conscientização dos produtores rurais quanto ao que deve ser feito em situações adversas no que diz respeito ao uso da água. Apenas recapitulando, nos episódios anteriores, eles falaram sobre o manejo correto dos recursos hídricos e os meios para haver um controle da utilização dos mesmos. Uma coisa que a gente tem observado a cada ano é essa mudança no regime de chuvas. Chove no Nordeste, faz seca no Rio Grande do Sul, seca no Nordeste, chuva no Rio Grande do Sul. Então a gente vê uma frequente mudança nesse regime de chuva. Você poderia nos orientar sobre o que é preciso ser feito para convivermos bem com essa escassez de chuvas e também de água, né, para irrigação na agricultura, para cidades? Essa variabilidade da precipitação, ela sempre existiu, sempre vai existir. Os estudos indicam, né, hoje, os estudos indicam que ela está ficando maior, mais evidente, mas eu sou da linha, Sérgio, que eu gosto de prever o acontecido. A gente sabe que a cada 5, 8 anos aí vai ter um momento desse de grande seca, nós temos que prevenir. Nós temos que começar a trabalhar agora e não apenas reagir no momento da crise. Porque quando você tem uma crise hídrica numa região, você tem que usar a lei. O que a lei diz? Prioriza o uso humano de dessalinização animal, os outros usos reduzem os usos de tal forma que você possa compatibilizar os usos múltiplos, né? Então a gente tem todas aquelas ferramentas que você contribui para a segurança hídrica. Manter o solo coberto, conservação de solo, plantio direto, barragens para você reter mais água nos rios, segurar a água durante... Porque nós temos o período de chuva que tem muita água e se usa pouca água. E no período da seca nós temos pouca água e se usa muita água. E que boa parte da água já foi embora. Então nós temos que reter mais essa água, flexibilizar um pouco a outorga, de tal forma que você possa utilizar mais. Então todos esses instrumentos, as tecnologias que nós temos hoje, nós temos que adotar essas tecnologias. Temos um problema sério no campo que é a energia, para propiciar o uso dessas tecnologias. Então nós temos um grande número de ferramentas, o que tem de melhor do mundo nós temos no Brasil. Nós somos líder em tecnologia tropical e nós temos condições, temos cientistas com condição de desenvolver o nosso próprio modelo. Isso que é importante. Porque nós temos condições no Brasil que são únicas do Brasil. Então nós temos que desenvolver o nosso próprio modelo, nós temos condições para isso. Temos água suficiente na maior parte do Brasil. Existe um problema temporal, que essa água cai mais em determinado período, depois ela passa e vai embora. Então nós temos que organizar esses usos e para isso nós temos instrumentos. O que a gente tem que fazer agora é dialogar mais, reduzir um pouco o ideologismo, colocar mais um pouco de ciência no processo e com isso a gente caminha. Caminha para onde? Para um desenvolvimento sustentável, que todo mundo ganha, é um ganha-ganha nesse processo. Existem alguns climatologistas que, de acordo com a sua experiência, faz essas previsões, né? Essas macro-previsões baseadas em ciclos, outros em algoritmos, né? Então, assim, existe uma série de macro-previsões para tudo isso, né? Mas dentro desse contexto,
Você já falou um pouco sobre isso, mas acho que vale a pena a gente ressaltar. Quais são as tecnologias que a Embrapa recomenda que poderiam contribuir para um melhor uso da água na agricultura e, consequentemente, para a sociedade? Pensando nessa questão do uso e agora trazendo até para a agricultura irrigada, porque quando você pensa na agricultura de sequeira e mesmo cidade, é muito dependente da agricultura de sequeira de água de chuva, né? Então na água de chuva você tem que fazer todo aquele trabalho do solo para que a água infiltrar e você mantê-la ali no trabalho na planta para você aumentar o sistema radicular e todas essas questões. Na agricultura irrigada nós temos que usar as nossas tecnologias que a gente tem, que são vários, nossos sistemas de irrigação são os mais eficientes, fazer um bom manejo de água. O que é o manejo de água? Definir quando e quanto irrigar. Nós temos tecnologia hoje para isso. Então nós temos uma gama de informação, mas é difícil você dar uma receita de bolo, porque o Brasil é muito diverso, né? Eu tive a oportunidade de ir lá no Baixio de Irecê visitar um projeto da Codevasf, fantástico projeto, uma região que vai se desenvolver com certeza forte nos próximos anos. Por que vai desenvolver? Porque tem água e tem energia, tem tudo para crescer. Então você tendo água e energia, você traz desenvolvimento para as regiões. E essas regiões trazem melhoria de qualidade de vida para as pessoas com essas tecnologias. Para nós finalizarmos, quais as culturas mais irrigadas no Brasil? Hoje eu diria, existem culturas que não podem ficar sem irrigação. Hortaliças, frutas, flores. Se você pensar hoje no nosso feijão, que está no dia a dia do Brasil, cada vez mais irrigado. Soja, que antes não falava irrigação, hoje está predominantemente irrigado. O seu suco de laranja, se você pensar aí, em cada 10 copos de suco de laranja sendo tomado no mundo, 7 são brasileiros, grande parte é irrigada. Então nós temos a irrigação entrando aí numa quantidade de culturas, em algumas elas é fundamental. É uma tecnologia fundamental aí para trazer segurança azul para o produtor, ou seja, estabilidade na produção e com isso você poder trazer desenvolvimento. Esse tema, né, os desafios para o uso da água na irrigação, é um tema muito bom de se conversar. Mas nós estamos finalizando aqui o nosso segundo episódio, do nosso Agroconsciência, Lindeu, e eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais sobre esse tema para as pessoas que estão participando aqui conosco. Assim, nós falamos muito hoje de gestão, né, nesse episódio. Então a gestão, o princípio básico da gestão, eu gosto muito de comunicar. Acho que a comunicação, o que nós estamos fazendo aqui agora, eu sei que você faz muito bem, comunica muito bem também, é a questão de você trazer informação, uma das formas clássicas aí de você vencer essa questão da segurança hídrica. Trazer informação qualificada, você poder colocar as pessoas para dialogar. Porque o ser humano ele precisa de água e precisa de alimentos ele precisa de água. E para a água azul, que é feita para complementar a falta da água verde, ela precisa de uma boa gestão. Nós falamos muito de gestão, não precisa de complicar muito, nós temos instrumentos já aí feitos e postos para fazer uma boa gestão. Agora nós temos que comunicar mais. O usuário tem que participar mais. A lei fala no seu fundamento, uma gestão descentralizada e participativa. A sociedade define as prioridades e como que ela quer caminhar com o uso da água na sua região. E não tem problema, como nós conversamos aqui, de ter uma região onde você tem um uso prioritário que seja agricultura irrigada, ou seja, indústria. O que nós temos que ter é outorga. Quando você tem um usuário que está utilizando a água assim que está outorgada, é a mesma coisa de você estar juntando dinheiro para viajar e ter alguém roubando o seu dinheiro e você não está vendo. Então isso tem que fazer parte do processo. Então nós temos que comunicar mais, eu acho que se a gente comunicar, a gente consegue dialogar, a gente consegue avançar nessa questão da gestão de água no Brasil e com isso a gente traz sustentabilidade para a produção de alimento e um desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada, que a gente irriga apenas 13% do nosso potencial. Hoje a gente irriga em torno de 8,2 milhões e podemos chegar a 55 milhões de hectares. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
No livro de Hebreus, capítulo 11, somos lembrados dos muitos heróis da Bíblia que pela fé conquistaram reinos. Podemos gostar de assistir um bom filme de guerra ou da ideia de uma luta entre mocinhos e bandidos, mas a verdade é que você só pode conquistar um reino ou esmagar um inimigo quando estiver no meio de uma luta. Precisamos operar com a consciência de qual reino fazemos parte e do que está vindo contra nós. O que está à sua frente é real e, na maioria dos casos, é urgente. Há uma batalha sendo travada agora por sua família, por sua saúde física, por seus filhos ou pelo seu casamento, por sua prosperidade financeira, pelo seu bem-estar mental, pela sua alegria. Quando sentimos que as tensões aumentam e o fogo acende, nós devemos reconhecer rapidamente que é nessas batalhas que a nossa fé se encontra em sua forma mais pura. E é nesses momentos que essa fé será posta à prova. Esses são os momentos que contam. Não somos governados pelo que vemos, ou, em alguns casos, pelo que não é visto. Quando nós mantemos a fé em Jesus Cristo, permaneceremos firmes e inabaláveis. Esse devocional faz parte do plano de estudos Quando a Fé é Agora, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.